Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é gestão de pessoas por competências. Os tópicos a serem abordados nessa aula são espiral do conhecimento e ciclo básico da gestão por competência. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as fases do espiral do conhecimento, conhecer o ciclo básico da gestão por competências. Gestão por competências. Vamos lá. Envolve o quê? Eu vou desenvolver a competência dos indivíduos e das equipes em prol de assim chegar à competência organizacional. Ficou muito abstrato, então vamos entender. A competência do indivíduo que deve ser desenvolvida está embasada no chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Em relação a conhecimentos, saber o que fazer, habilidades, saber como fazer, e atitudes, querer fazer. O primeiro deles, o conhecimento, assume importância fundamental. Ele é o início de tudo. Saber o que fazer, a teoria, conhecer o meu serviço, conhecer as minhas limitações, se eu tenho ou não tenho mantimentos suficientes, ter uma visão do todo. Nossa, mas isso não é fácil. Nas organizações, basicamente, temos dois tipos de conhecimentos. O conhecimento tácito e o conhecimento explícito. No primeiro caso, o tácito, ele envolve o quê? Envolve a habilidade dos colaboradores, experiência dos colaboradores, prática. Já viu aquele perfil de colaborador que está na empresa há um bom tempo e conhece praticamente tudo? Qualquer coisa que você tenha dúvida, ele sabe responder? Bom, esse é o chamado conhecimento tácito. O conhecimento explícito, por outro lado, está ligado à teoria explicitada. Como assim? Manuais, modelos, e-mails, aquela coisa que em qualquer momento eu posso ter acesso àquele conhecimento, pois ele está explicitado. Ótimo! Feitas essas considerações, uma dificuldade que a maioria das organizações encontra é a de transformar o conhecimento explícito em tácito, tácito em explícito, tácito com tácito, explícito com explícito. Como assim? Não entendi. Vamos entender. A primeira fase do chamado espiral do conhecimento é a fase de socialização. Lá, o que vai acontecer? A organização transforma conhecimento tácito em conhecimento tácito. É aquele momento que um colaborador mais experiente chega num funcionário novo e diz: olha, aqui a gente faz assim, a nossa empresa já seguiu vários rumos e o mais adequado é esse caminho aqui. E você debate, pergunta, interage. Já participou de uma conversa no almoço sobre serviço? E aquela conversa no cafezinho que vocês trocam figurinhas sobre algum aspecto da organização? Ótimo, socialização. Já ouviu aquela expressão, vou lá fazer uma social? Conhecimento tácito transformado em conhecimento tácito. Mas uma coisa não pode acontecer, que essa experiência de repente foi embora. Suponha que o colaborador foi para o concorrente. E aquele conhecimento, aquela bagagem de experiência foi embora. O segundo momento é aquele que eu vou, de alguma forma, transformar esse conhecimento tácito em explícito. Chamamos externalização. E não é fácil. Sabe como eu posso fazer isso? Através de reuniões. Sim, é uma forma.
onde eu pego aquele conhecimento tácito e transformo num conhecimento explícito. E aí eu faço o quê? Vamos colocar a ata final da reunião. Essa ata final transforma-se num manual, por exemplo. Então, suponha um manual de procedimentos. Eu consegui transformar toda aquela experiência num conhecimento explícito. Então, estamos agora partindo para a terceira fase. Eu tenho esse conhecimento explícito e vou transformar em conhecimento explícito. Chamamos combinação. Você já participou de uma reunião do tipo? Vamos lá, eu tenho um manual a respeito de algum procedimento e gera dúvidas de como eu devo seguir aquele manual. Marcamos uma reunião, todos vão, anotam as coisas. Ah, então tá, então essa fase 2 é assim que faz? O que eu estou fazendo aqui? Transformando um conhecimento explícito em conhecimento explícito. Quer ver um outro exemplo? Uma lei, muitas vezes ela trata de aspectos mais gerais. Uma lei é explícita, você consegue a qualquer momento ter acesso à lei. O que eu faço? Um decreto. Ele o que pode agregar? Explicitar a própria lei. Então, um decreto normalmente traz particularidades explícitas que a lei não pode tratar. E agora vamos para a última fase do espiral do conhecimento, que é aquela que eu faço uso do conhecimento explícito e transformo no tácito, chamada fase de internalização. De nada adianta você ter estudado teoria, 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 ter anotado explícito com explícito, se você não pratica. O último momento do espiral é o famoso aprender fazendo, onde eu transformo o conhecimento explícito em tácito novamente. E aí, de fato, você internalizou o conhecimento. Percebam que esse é o espiral. Saiu da primeira, segunda, terceira e quarta fase. A gestão por competências, a atual gestão de pessoas, dizemos que ela tem algumas fases. A ideia básica, pensem assim. Uma empresa quer desenvolver as suas competências. O que eu devo fazer? Comece desenvolvendo as competências dos indivíduos, das equipes e, consequentemente, você atinge a competência organizacional. Primeiro passo, eu devo saber então quais as competências que eu quero desenvolver. Quais os tipos de conhecimentos, habilidades e atitudes que eu espero de minhas equipes e indivíduos. Mapeie tudo o que você busca. Desenvolva, avalie se está no caminho certo e proponha ações de melhoria. Esse é o caminho para que uma empresa possa, de fato, buscar a tão almejada gestão por competências. Eu tenho duas dicas para vocês, uma de leitura e um filme. A dica de leitura é A Administração de Recursos Humanos, do professor Hidalberto Chiavenato. E a dica de cinema é Maldito Futebol Clube. Nossa, assistam esse filme, com certeza vocês vão gostar bastante. Ele mostra, além das questões culturais, como é difícil uma nova liderança se adaptar a uma cultura que até então era autoritária, uma cultura muito fechada. E você vai conseguir observar que eu preciso muitas vezes não só de conhecimento e nem só de habilidade, mas principalmente de atitude. E o filme retrata bem isso. Um técnico que assume um time, que até então o técnico que ficou lá durante 15 anos formou toda uma cultura enraizada e ele assume o desafio de tocar esse time. E dura apenas 40 dias no cargo. Pouco tempo. Percebam que ele sofreu aí um fracasso, não conseguiu obter êxito. Mas a grande ideia do time não é essa. A grande ideia do filme é a atitude possibilitou que ele desse a volta por cima.
Então assistam o Maldito Futebol Clube. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre gestão de pessoas por competências. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!